Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações aqui nesta noite, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, ó Deus. E que nós não sejamos, ó Deus, apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Que nada venha, Senhor Jesus, a roubar a nossa atenção, que venha nos distrair, mas que nós estejamos aqui, ó Deus, com a nossa mente, com o nosso coração totalmente abertos, ó Deus, para sermos ministrados pela Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, o título da nossa mensagem nesta noite é Vivendo com Sabedoria nos Dias Maus. E eu inicio dizendo à igreja que a carta de Paulo aos Efésios, ela não é apenas teológica, mas sobretudo prática. E o texto, ele nos convida a fazermos uma análise da nossa vida e a vivermos de forma sábia. Queridos, Paulo, ele inicia o capítulo 5 da carta aos Efésios, dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus. E logo em seguida, ele nos fala que nós somos filhos da luz. Paulo, ele estava nos ensinando, meus amados, que o crente, ele não deve ser nem praticante, nem cúmplice das obras dos filhos das trevas. Ao contrário disso, o crente, ele deve reprovar essas obras e não deve nem mencioná-las em suas conversas. E como em toda a carta aos Efésios, Paulo, ele está falando de atitudes, ele está falando de ações que o crente deve ter durante a sua caminhada. E diante do desafio de ser luz em meio às trevas, ele inicia o texto que nós estamos estudando com a palavra portanto. Ele vai passar a falar das consequências daquilo que ele havia falado nos versos anteriores. E o texto que nós lemos, ele tem como ideia central a sabedoria. Ele fala do que o crente precisa fazer para agir com sabedoria diante das circunstâncias da vida. Ele nos ensina, meus amados, que nós devemos andar nesse mundo como pessoas sábias e não sermos insensatos e tolos, porque nós já temos o conhecimento de quem é Deus e o que Ele deseja de cada um de nós. E para nós vivermos nesse mundo como pessoas sábias, são necessários 3 requisitos. 3 requisitos para vivermos com sabedoria nos dias maus. O primeiro requisito que eu trago à igreja nesta noite é analisar com prudência a vida. No verso 15, Paulo nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A palavra andais aqui, meus queridos, significa viver. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: olhem com prudência como vocês estão vivendo. Vede prudentemente aqui significa observar. Não é apenas dar uma olhada rápida, mas é prestar atenção e examinar detalhadamente a nossa maneira de viver. Paulo, ele está aqui nesse texto, meus queridos, nos exortando a prestarmos atenção na nossa vida, em como nós estamos vivendo. E isso compreende todas as áreas das nossas vidas. Como eu estou vivendo, como eu estou andando, como eu estou procedendo dentro da minha casa,
como pai, como mãe, como filho, como esposa, como esposo. Como eu estou vivendo lá no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Qual testemunho eu tenho dado aos meus amigos e aos meus colegas descrentes? Como eu tenho tratado e como eu tenho me relacionado com os meus irmãos em Cristo? Quanto tempo eu tenho dedicado ao Senhor durante os meus dias, durante a minha semana? O que eu tenho feito para realizar a obra do Senhor, por onde Ele tem me levado? Todos esses questionamentos, meus amados, eles nos revelam a forma como nós estamos vivendo e andando nesse mundo. Nós sabemos que nós estamos nesse mundo de passagem. Por isso, eu preciso analisar a forma como eu tenho andado. Eu preciso analisar a forma como eu tenho vivido. Para onde e por onde eu tenho caminhado. E esses questionamentos, eles nos levam a outros questionamentos. Quais têm sido as nossas prioridades? O que realmente é importante para mim hoje? As pessoas hoje, elas se preocupam em juntar riquezas na terra. E a Bíblia nos ensina que as riquezas acumuladas na terra, elas são destruídas pela traça e pela ferrugem. E elas podem ser roubadas por ladrões. Por isso, nós devemos viver nesse mundo, meus queridos, olhando para a eternidade e não nos limitarmos à nossa vida aqui nessa terra. A palavra prudentemente, no original grego, quer dizer acuradamente, ou seja, de maneira exata. É como se Paulo, ele estivesse falando para a igreja hoje: prestem atenção para que vocês andem exatamente de acordo com aquilo que Deus revelou. Ele está dizendo para a igreja: examine e tenha cuidado para que a vida de vocês esteja de acordo com aquilo que Deus quer. Quem viver neste mundo de acordo com o que Deus nos manda, esse é prudente. Porque ele examina a sua vida com cuidado, porque ele adequa a sua vida à palavra de Deus e vive rigorosamente de acordo com aquilo que Deus manda. E Paulo, ele termina o versículo 15 dizendo: não como nécios, e sim como sábios. Nécio significa insensatos. É alguém que sabe qual é a vontade de Deus, mas insiste em fazer o que é errado. É o tolo. É alguém que conscientemente, tendo ciência de quem é Deus, do que é o Evangelho, mesmo assim essa pessoa, ela decide viver de maneira contrária a Deus, se mostrando disposto a colher as consequências dos seus atos. E quando eu falo, amados, para nós vivermos como sábio, eu não estou me referindo a pessoas cultas, a pessoas inteligentes. Não era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer nesse texto. Nós sabemos que existem pessoas profissionalmente realizadas, existem pessoas que ocupam cargos importantes, que têm sabedoria nesse sentido. Mas na vida prática, são pessoas tolas, são pessoas insensatas. A sabedoria que Paulo fala aqui nesse texto, é aquela sabedoria, meus queridos, do livro de Provérbios. É a sabedoria daquele que se desvia do mal. É a sabedoria daquele que teme ao Senhor. São aquelas pessoas que andam nesse mundo de acordo com a palavra de Deus. São pessoas que temem a Deus porque sabem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essas pessoas, elas levam Deus em consideração em tudo o que elas fazem.
São pessoas que dependem de Deus em todas as decisões que precisam tomar em suas vidas. Portanto, meus amados, não é o nível de inteligência, mas é o nível de dependência de Deus. Isso é o que importa. É dessa sabedoria que nós estamos falando. Nós temos pessoas que são inteligentíssimas, mas que são tolas. E temos pessoas iletradas, que são exemplos de sabedoria para nós. O segundo requisito para vivermos com sabedoria nos dias maus é remir o tempo. Versículo 16 nos diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, meus queridos, significa você ter controle sobre o tempo. Significa resgatar o tempo e utilizá-lo de forma sábia. E não tem a ver necessariamente com o tempo cronológico, com o tempo do relógio, mas tem a ver com as oportunidades que nós temos nas nossas vidas. Por isso, o cristão, ele deve usar o tempo de forma que Satanás não tenha tempo para agir na sua vida. A palavra remir, ela tem como um de seus significados comprar de volta. Então, nós podemos dizer que comprar de volta é o mesmo que libertar do poder de Satanás aquilo que ele já escravizou no mundo. Amados, qual que é a característica do nosso século? Gastar mais e mais tempo sem trazer benefício para aquilo que é divino, para aquilo que é eterno. É não priorizar o que realmente importa na nossa vida. Suponhamos, meus queridos, que vocês estejam enfrentando uma dificuldade, uma luta, em qualquer área que seja da sua vida. A palavra de Deus, ela nunca disse que nós não teríamos lutas e dificuldades nesse mundo. Ao contrário disso, o que Jesus nos disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. São palavras do próprio Jesus para nós. E o que Paulo quer dizer aqui, porque os dias são maus, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está se referindo aqui ao período que nós vivemos. Ele está se referindo ao período desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Ele está se referindo ao presente século como sendo um período de trevas, um período de domínio do pecado e um período marcado por tentações e por provações. Os dias são maus, meus queridos, e nós estamos vivendo a última etapa da história desse mundo, que será encerrada com a vinda de Cristo. E até lá, o mundo, ele é marcado pela apostasia, pela perseguição, pelo crescimento do pecado, pela incredulidade, pelo egoísmo e muitas outras coisas que nós temos visto nos nossos dias. Portanto, as lutas e as dificuldades, elas fazem parte da vida do cristão. Ou tem alguém aqui que vive só de bonança e só de alegria? Tem? Não, com certeza não. E qual deve ser a nossa atitude diante das nossas lutas e diante das nossas dificuldades? Qual deve ser a nossa atitude nos dias maus? Você deve usar essa ocasião. Você deve usar esse momento e transformá-lo para o bem. Para dar testemunho de Cristo. E nós temos aqui hoje no nosso meio um exemplo disso. É a nossa pastora. A nossa pastora, ela tem passado dias maus, ela tem passado dias de dor, dias de desconforto.
Mas o que ela nos adiantou no último domingo aqui? Quem estava presente ouviu. Se preparem para o meu testemunho. Ela não está murmurando, ela não está questionando o motivo pela qual ela está passando por tudo isso. E quem vai visitar a pastora Carla se surpreende com a positividade dela, com a postura dela, meus amados, diante do que ela está vivendo. Por quê? Porque ela já decidiu no seu coração que tudo o que ela está vivendo tem como propósito final a glória do nosso Deus. Por isso eu digo a você nesta noite, se você vem enfrentando problemas na sua vida, seja na sua vida conjugal, no seu trabalho, seja na sua saúde, seja na vida financeira, em qual área for, você precisa remir o tempo, porque assim você vai resgatar essa situação, você vai transformá-la em algo para a glória de Deus. Porque o cristão, meus queridos, ele não é escravo do tempo, no sentido de que ele está sendo levado pelas circunstâncias. Ele pode, pela graça de Deus, decidir: eu não vou deixar essa situação destruir a minha vida. Eu não vou deixar essa situação roubar a minha paz, mas eu vou usar essa ocasião, eu vou usar esse tempo para a glória de Deus e para fazer o que é certo. Isso significa remir o tempo. É você usar as oportunidades para fazer o bem, para proclamar o Evangelho, para glorificar a Deus, para ajudar pessoas e para dar um bom testemunho. Em vez de você se deixar levar pela amargura, pela mágoa, pela raiva, pelo vitimismo, pela tristeza, pela decepção, você deve transformar, você deve redimir e resgatar essas ocasiões de debaixo do poder das trevas e usar para esta ocasião para difundir a luz e glorificar o nome de Deus. Nós não podemos, meus queridos, nos esquecer que tudo que nos acontece tem um propósito estabelecido nos céus e cabe a nós decidirmos qual vai ser a nossa postura diante do que nós estamos vivendo. Enquanto nós vivermos procurando culpados para a nossa atual condição, nós não estaremos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra. Do que iria adiantar a pastora Carla procurar um culpado para o seu acidente? Ia mudar alguma coisa? Nada. Apenas despertaria nela sentimentos negativos que iriam contribuir negativamente para o seu estado de saúde físico e emocional. E com certeza ela estaria fora do propósito de Deus para a sua vida nesse momento. O terceiro requisito para vivermos com sabedoria nos dias maus é compreender a vontade do Senhor. Está lá no verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amados, Paulo ele começa aí o versículo 17 com a expressão, por essa razão. Ou seja, ele está se referindo aos dias maus. Ele está dizendo, não se tornem insensatos, porque os dias são maus. Paulo ele está aqui ressaltando que o insensato, ele é o contrário daquele que redime o tempo. O insensato, meus queridos, é aquele que vai de acordo com os dias maus. É aquele que se deixa levar por aquela situação, porque ele não consegue ver além das circunstâncias. E Paulo ele completa aí o verso 17 dizendo, procurai compreender qual a vontade do Senhor. E quando ele fala aqui, para compreendermos a vontade do Senhor, ele não está se referindo a uma direção particular de Deus, do tipo, eu devo mudar de emprego, eu devo mudar de casa, eu devo mudar de cidade. Ele não está se referindo àquelas respostas que nós buscamos diariamente do Senhor.
Embora nós sabemos que é de extrema importância que nós estejamos na inteira dependência do Senhor sempre, porque é Ele que nos guia. E nós devemos sempre buscar o que Ele tem para nós. Mas, aqui no verso 17, quando Paulo diz, procurando compreender a vontade do Senhor, significa que no dia mau, nós devemos procurar compreender a vontade do Senhor para aquela situação. Por exemplo, se você está magoado com alguém que te ofendeu, se você está tendo conflitos no seu casamento, ou se você está tendo dificuldade na educação dos seus filhos, ou se você foi traído, se você está doente, qual é a vontade do Senhor nisso que eu estou vivendo? O que a Bíblia diz a esse respeito? Nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor para cada um desses momentos nos dias maus. Para quê? Para que você proceda como um sábio e não como um tolo. Para sermos sábios, para remir o tempo e para compreender a vontade do Senhor para cada momento da nossa vida. E isso significa, vejam prudentemente como vocês andam. O andar do crente, meus queridos, deve ser um andar prudente. Deve ser um andar acurado. Deve ser um andar exato, que esteja em total conformidade com a vontade revelada por Deus. E alguns podem estar se perguntando nesse momento, mas como eu posso fazer isso? O próprio apóstolo Paulo nos dá essa resposta, lá em Romanos 12:2, quando ele nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele nos alerta para nós não nos conformarmos com o sistema e com os padrões deste mundo. Isso significa que nós não devemos viver segundo as práticas, segundo os valores que não agradam a Deus. O mundo a todo momento ele tenta nos moldar. Mas o cristão, ele é chamado para ser diferente. Ele é chamado para refletir os valores do reino de Deus. Paulo, ele fala que nós precisamos ser transformados. E essa transformação, ela começa na nossa mente. E a renovação, ela não é algo que acontece de forma automática, mas ela exige um esforço constante de buscar a verdade de Deus e substituir pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos e pensamentos mundanos por aquilo que vem de Deus. E quando nós permitimos que Deus transforme a nossa mente e nos livramos dos padrões do mundo, nós passamos a compreender e a viver a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos? Então são esses aí os 3 requisitos para vivermos com sabedoria nos dias maus. Analisar com prudência a vida, remir o tempo e compreender a vontade do Senhor. Para as nossas considerações finais, eu digo à igreja que a verdadeira sabedoria, ela vem quando nos entregamos aos planos de Deus, mesmo sem entender todos os seus propósitos. Amados, quando nós estamos passando por dias maus, nós não devemos procurar culpados ou justificativas para aquilo que nós estamos vivendo. E nós nos deparamos algumas vezes em aconselhamentos com cristãos que querem a todo custo encontrar culpados, encontrar justificativas para a sua atual condição. Existem pessoas que ainda não entenderam que muito do que nós vivemos é resultado das nossas escolhas. É resultado da forma como nós temos andado, da forma como nós temos vivido.
Nós não podemos nos esquecer, meus queridos, que a nossa vida, ela é uma semeadura e um dia a colheita chega. Por isso, nós devemos estar atentos, nós devemos olhar prudentemente o que nós temos semeado pelo caminho. Nós precisamos estar atentos ao que nós temos semeado, por exemplo, no nosso casamento, no nosso ministério, na educação dos nossos filhos, em todas as áreas das nossas vidas. Por quê? Porque um dia a conta chega e as consequências, elas nos alcançam. Por isso, você que tem vivido de forma tola, você que tem vivido de maneira insensata, que tem feito escolhas erradas e tem trazido consequências negativas para a sua vida, o nosso Deus, Ele te oferece perdão nessa noite. O nosso Deus, que é o Senhor do tempo, que é o Senhor da história, que domina todas as circunstâncias, Ele quer te ensinar que nunca é tarde para você deixar de ser tolo e aprender a sabedoria que vem do alto. Se você tem vivido os seus dias de forma descuidada, se você tem sido levado pelos dias maus, se você não está remindo o tempo, peça ao Senhor que te dê essa sabedoria, para que você possa remir o tempo e compreender a vontade dEle em toda e qualquer situação. O Senhor sempre, meus amados, Ele sempre quer nos dar um novo começo. Seja na sua casa, na sua família, na sua profissão, em qual área seja que você precise de uma intervenção, Ele quer fazer de você uma pessoa sábia. Ele quer fazer de você uma pessoa que seja bênção na vida de muitos. Mas muitas vezes nós resistimos à vontade de Deus por acharmos que os nossos próprios planos são melhores. Mas nós só experimentamos a verdadeira plenitude quando nos rendemos completamente a Ele. E eu gostaria de terminar deixando à igreja o que Paulo nos disse em Romanos 8:28, quando ele nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos ficar de pé? Deus querido, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado. E te agradecemos, Senhor, pela Tua vontade, ó Deus, sobre as nossas vidas. Que a Tua vontade sempre prevaleça, Senhor, em tudo aquilo que nós fizermos. Deus bendito, que nós tenhamos, ó Pai, a sabedoria para compreender, ó Deus, tudo aquilo que nós vivemos, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, ver além das circunstâncias, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, entender o propósito, ó Deus, daquilo que nos acontece. E se não entendermos, ó Deus, que nós possamos da mesma forma glorificar e exaltar o Teu nome, ó Deus. Que nós recebamos do Senhor, ó Deus, a sabedoria que nós necessitamos para nós andarmos neste mundo, para nós vivermos neste mundo, ó Deus, de forma sábia. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia ver com prudência a nossa vida, analisar, Senhor, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, ó Deus. Pai amado, que o Senhor nos perdoe nesta noite, ó Deus. Perdoa, Senhor, a Tua igreja, ó Deus. Derrama sobre nós a Tua sabedoria nesta noite, ó Deus. Que nós possamos sair daqui nesta noite dispostos, ó Deus, a praticar aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. E que a Tua vontade, ó Deus, que é boa, é agradável e é perfeita, aconteça, ó Deus, em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai.
Eu te peço, ó Deus bendito, que o Senhor tire do nosso caminho, ó Deus, tudo aquilo que tem sido barreira, tudo aquilo que tem sido obstáculo, ó Deus, para que a tua vontade, ó Deus, se cumpra na nossa vida. Ó Deus, para que nós possamos enxergar, ó Deus, aquilo que necessita de mudança, aquilo que necessita de renovação, ó Deus, na nossa caminhada. Renova as nossas forças, ó Deus. Que o teu Santo Espírito nos conduza. Que nós tenhamos, ó Deus, a sensibilidade necessária. E que nós não estejamos, ó Deus, presos a este mundo, mas que nós estejamos vendo além das circunstâncias. Que nós tenhamos, ó Deus, a consciência de que tudo que nos acontece tem um propósito estabelecido pelo Senhor, porque nada sai do teu controle. E nós te agradecemos, Senhor, porque se não fosse o Senhor, ó Deus, o que seria de nós neste mundo tão mau? Peço ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe nos dias maus. Deus amado, nós sabemos que o Senhor está conosco, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida. Por isso receba, Senhor, a nossa gratidão nesta noite, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus.